Bárbara da Reserva Imóveis e hoje a gente vai ter mais um De Frente com a Babi. E hoje a gente trouxe aqui no nosso programa a Sueli, ela é a nossa gestora das locações. Tudo bom, Sueli? Tudo jóia. Boa tarde, pessoal. Então tá bom. E hoje, pessoal, a gente vai esclarecer algumas dúvidas que a maioria das pessoas tem, tanto a pessoa que vai ter o imóvel para colocar para locação, como as pessoas também que fazem a locação do imóvel. Vamos lá? Então, Sueli, primeiro vamos falar a respeito do proprietário, né? Quando ele vai colocar o imóvel ali para alugar. Quais são as documentações e o que ele precisa apresentar para a imobiliária? Bom, o proprietário inicialmente, né, nós pedimos uma autorização, né, que é o contrato de prestação de serviço entre a empresa, entre a reserva imóvel e o proprietário. Com isso, a gente pede, conforme cedido, né, o contrato, e a gente pega a documentação do imóvel, IPTU, uma conta de água, uma conta de luz, o registro do imóvel, e do proprietário também a gente pega identidade, CPF, documentação mesmo. Entendi. E relacionado a essa documentação, né? Você falou que é necessário um contrato de prestação de serviço. Isso. Qual que é o serviço que a imobiliária vai prestar ali a favor do proprietário? Então, nós fazemos toda a administração, né? O contrato, nós fazemos a análise do inquilino, do cliente que quer alugar, né? Do locatário. E temos toda a administração do que o locatário precisará no imóvel, é o suporte em si, né? O contato entre o proprietário e o locatário é a imobiliária. Ela intermedia essa parte entre ambas as partes. Isso é importante, né? Porque a maioria das pessoas coloca o imóvel na imobiliária justamente com essa intenção, né? Para não ter o desgaste com o inquilino, né? Para não ter esse contato direto, né? Então tudo é feito pela imobiliária. Tudo pela imobiliária, porque muitas das vezes, né, o locatário, ele, por pegar um contato do proprietário, ele acha no direito de entrar em contato com o proprietário, não importa a hora, não importa o dia. Então, né, mais restrita essa parte entre a comunicação do proprietário com o locatário, que a imobiliária ela tem todo esse suporte para estar com o locatário e o proprietário. Entendi. E a questão mesmo, você fez recentemente a questão do curso, né, da lei do inquilinato. O que isso te ajuda aí na gestão aí dos aluguéis? Então, a lei do inquilinato, né, que a gente fez aqui, que eu fiz, né, aqui na Reserva Imóveis, ela trouxe mais conhecimento sobre o que o locatário pode e que não pode, e o locador também. Porque muitas das vezes o locatário acha que a lei do inquilinato é só para o inquilino. Não, a lei também tem para o proprietário e são ambas as partes cumpridoras dos deveres e obrigações que rege a lei do inquilinato. Isso é muito importante, viu, pessoal? Porque como a imobiliária é responsável pelo contrato de locação, então a gente tendo aí um profissional que está habilitado para isso, é muito importante porque, como a Sueli falou, resguarda tanto o proprietário quanto o locatário, né? Exatamente. Isso mesmo. E outra dúvida que as pessoas têm, Sueli, é a respeito da inadimplência do inquilino. E aí, como que fica essa questão? Então, nós temos 3 garantias locatícias da locação. Primeiro é os 2 fiadores, né? Como todos já devem conhecer. Um fiador ele tem que ter uma renda igual ou superior a 3 vezes o valor do aluguel, né? E o segundo fiador ele tem que ter, além da renda, um imóvel quitado no nome, e a gente pede a matrícula atualizada. E no caso, esse pode ser um fiador que esteja nessas 2 condições? Geralmente nós pedimos 2, pode ser até mais, né? A lei do inquilinato não tem obrigatoriedade de quantos são, né? Pode ter 2, 3, seria 2, exatamente. E nós temos também, para garantia locatícia, o seguro fiança, né? Que nós fazemos com a Porto Seguro,
ele é um seguro a partir de 8%, né, sobre o valor do aluguel, e ele também garante, né, para o proprietário pelo menos 12 meses de caso tenha alguma inadimplência com o inquilino. A Porto Seguro garante 12 meses. E esse seguro ele funciona para o pessoal entender melhor, é como se fosse um seguro de carro, né? Você vai pagar ali todo mês, não tem um retorno depois. Não, o seguro fiança ele não tem retorno, mas ele te dá garantia tanto para o locatário, né, que tem suporte 24 horas, né, e tanto para o proprietário, caso venha ter alguma inadimplência, o inquilino saia sem fazer os reparos do imóvel. Então o seguro fiança ele é uma boa opção, né? Porque tem essa garantia junto à seguradora. E tem a vantagem porque você não precisa depender de ninguém, né? Porque às vezes é incômodo ter que pedir alguém para ser fiador, né? E aí às vezes o seguro dá essa liberdade, essa autonomia, né? Exato. E tem um terceiro. E o terceiro é o título de capitalização. O título de capitalização, ele é considerado tipo uma poupança forçada, né? Que o locatário, ele vai estar pagando uma certa quantia, né? É estipulado, né, pela seguradora 12 vezes, né? O mínimo 12 vezes o valor do aluguel, pago na assinatura do contrato, e ao final do contrato, estando tudo ok, né, nenhuma inadimplência, imóvel corretamente entregue, contas pagas, esse valor é reembolsado para o inquilino. Então tem essa vantagem também. E caso tenha, né, alguma inadimplência, o título de capitalização é usado para sanar as pendências do imóvel. E com isso também, né, a inadimplência, tendo alguma inadimplência, a reserva imóveis, né, nós temos assessoria, né, com o advogado, que a reserva entra nas ações, né, judicialmente a reserva que entra nessa briga aí com o locatário para reaver o imóvel corretamente para o proprietário, já incluso na taxa de administração que, né, o proprietário, exatamente, que o proprietário paga inicialmente. Entendi. Isso é outra preocupação, às vezes, que o pessoal deixa de colocar imóvel para alugar, é quando a pessoa às vezes está na dúvida, né? Colocou para venda, às vezes tem muito tempo, quer colocar para locação, mas tem medo de vender e tá com o inquilino lá dentro. Então, como que funciona essa questão para o proprietário? Eu tenho um imóvel, eu quero alugar ele, mas eu vendi. O que eu faço com o inquilino? Então, sobre a venda do imóvel alugado, ele não tem restrições, né? Porque o proprietário ele pode vender a qualquer momento o seu imóvel. Então, pela lei do inquilinato, né, o locatário, para início, né, de tudo, o proprietário ele não tem direito a pedir o imóvel, né, durante o contrato. Determinado uma data, o proprietário não tem direito de pedir o imóvel, mas ele tem o direito de vender, né? Então, com isso, o novo adquirente, ele assim, após assumir o imóvel, aí sim ele tem direito, se caso ele não queira, né, manter a locação, o investimento, né? Ele pode estar solicitando a entrega do imóvel. E o inquilino teria até 90 dias para desocupar o imóvel. Entendi. E o inquilino tem uma preferência, não é isso? Isso. Caso ele tenha interesse em comprar também. Né, antes de tudo, antes do proprietário vender o imóvel, ele tem que dar essa preferência para o locatário, né? Enviado uma carta para o locatário com todas as informações da negociação, da venda, da forma que ele quer vender, né? Sendo do interesse do locatário, do inquilino, ele adquire, né, o imóvel, a preferência. Caso não seja
de interesse do inquilino comprar o imóvel, aí ele estaria assinando, né, essa carta de renúncia de preferência, dando o proprietário o direito de estar vendendo para terceiros. Entendi. E ele também teria esses 90 dias para sair do imóvel. Isso, aí conforme, né, sendo feito a venda para terceiro, aí o novo adquirente que solicita até 90 dias para o locatário desocupar o imóvel. Entendi. Então, eu acredito que a questão do proprietário, mais essas questões, né? A gente viu a questão da documentação, contrato. E vamos ver, então, o outro lado da história, né? O locatário. Então, a gente está na outra posição. A gente vai alugar o nosso imóvel. Que documentação precisa apresentar para a imobiliária? Então, o locatário, ele precisa, né? Nós pedimos um preenchimento de ficha, né? Cadastral para análise. E o cliente, ele tem que estar, o cliente locatário, né, interessado na locação, ele tem que nos fornecer identidade, CPF, comprovante de endereço, comprovante de renda, né, e escolher uma das 3 opções para garantia locatícia. Entendi. E a questão aí do locatário... e a questão se ele tiver um nome sujo, tiver alguma pendência, isso dificulta, isso limita? Não, se eu tenho pendência eu não posso alugar de jeito nenhum? Dificulta, né? Porque a restrição no CPF do locatário, ela dificulta muito para uma possível locação, né? Sendo mesmo do interesse dele, aí ele teria que, né, estar colocando a locação para uma outra pessoa assumir, caso ele queira, né, tá fazendo a locação, um terceiro pode estar fazendo essa intermediação, mas não pode ter nenhuma restrição no nome. E esse terceiro pode ser qualquer uma das 3 garantias? Isso, pode. Esse terceiro, que seria o locatário, né, ele estaria escolhendo qualquer uma das 3 opções de garantia locatícia. Interessante, isso é importante também. E aí, no caso, Sueli, depois que a gente foi aprovada a ficha, né? Foi feita toda a documentação e a pessoa alugou o imóvel. Existe um prazo para tudo isso acontecer? Dá para fazer de uma forma rápida? O que a reserva aí tem de diferencial nesse sentido? Então, nós buscamos, né, agilidade na análise do contrato de locação. Então, geralmente, nós estamos pedindo um dia, né, 24 horas para estar dando o resultado da aprovação, né, da análise cadastral. E, geralmente, tenho feito, né, os contratos de locação num prazo de 3, 4 dias, no período bem rápido, né? Mas muitos vêm querendo de um dia para o outro. Então, e não depende só da gente, exato, né? No caso, por exemplo, a pessoa que vai fazer o seguro ou o título, depende da análise da seguradora, exato. Então, todo o trâmite, na verdade, vai depender da agilidade do cliente nos fornecer a documentação, né? Então, conforme a agilidade, a urgência dele, a gente tenta, né, fazer um cronograma que dê para estar liberando os contratos, né, 2, 3 contratos mais rápidos mesmo para o locatário estar assumindo o imóvel. E é muito parecido com o que a gente viu, né, no programa que a gente conversando com a Dilson. Sempre quando a gente tem as coisas já acertadas, né, documentação, a questão do nome, né, se a pessoa tem alguma restrição, tenta resolver isso antes, porque tudo isso agiliza, tudo isso ajuda no processo a andar mais rápido, né? Com certeza. E tem outro processo importante da locação, Sueli, que é a respeito da vistoria. A vistoria é uma segurança tanto para o proprietário quanto para o inquilino. Aí você pode explicar para a gente como é que é feita a vistoria? A vistoria é feita um dia antes da entrega do imóvel. Nós vamos fazer essa vistoria, já temos um programa, né, que a gente tem de fácil acesso para os corretores, para quem for fazer a vistoria. Então, ela, né, tem toda a análise do imóvel,
discrimina tudo que foi deixado no imóvel, caso o imóvel seja planejado, né, com móveis planejados, ou tem algum imóvel mesmo que o proprietário tenha deixado no imóvel, nós fazemos toda essa anotação de itens deixados, né, com foto, discriminado por escrito, e tem também o vídeo, né? Nós temos feito as vistorias com vídeo, pegando cada detalhe, porque se, por exemplo, uma foto não venha pegar, né, por distração, algum detalhe, o vídeo passa por todo o espaço, né, do ambiente lá que tá, que seja o quarto, que seja a cozinha, a área de serviço, a área gourmet, caso tenha. Então, o vídeo tem sido um bom aliado nisso com a gente. Inclusive, uma experiência que a gente teve é que uma locação, um locatário, ele alugou um imóvel todo mobiliado, com cortinas, né? Todo montado o imóvel. E foi feito as fotos, foi feito o texto discriminando tudo, imóvel, tinta, marca da tinta, tudo em detalhes. O estado, né? O estado que um estado bom, ruim. Exato. Aí foi feito também o vídeo, né? E logo após a saída do cliente, nós fazemos uma nova vistoria. São feitas a vistoria inicial e a vistoria na entrega do imóvel. E na vistoria final, nós percebemos que a cortina da sala estava com um rasgado. É difícil. Aí nós, né, falamos com o locatário, olha, teve esse problema que constou, né, na vistoria final que estava o defeito na cortina. O locatário virou e falou, não, esse defeito ele já estava no início da locação. Então, nós fomos pegar o vídeo, vemos todas as fotos, não constou pelo fato da posição da cortina, né, as ondinhas que mesmo aberta dá algumas ondas, né, na cortina, era até um blackout, na verdade. E quando fomos pegar o vídeo para verificar, nós passamos todos os minutos do vídeo e lá estava realmente, o vídeo pegou o rasgado da cortina que inicialmente não foi percebido por esse detalhe, né? Então o vídeo nós conversamos com o proprietário realmente identificou que já tinha mesmo, né, esse defeito. Então o vídeo foi nossa aliada aí para estar atestando, né? Exatamente, porque tudo, né, a gente tenta fazer da melhor forma possível o laudo de vistoria, com fotos, escrita e o vídeo, que caso a foto não tenha pego conforme foi o vídeo pegou direitinho a cortina realmente danificada. E no caso serve para os dois lados, né? No caso, se a cortina não estivesse sido, né? Exato. Se tivesse acontecido depois, resguardar o inquilino também. Se a cortina tivesse em perfeito estado, né? Sim. Igual aparentemente ela estava, seria uma prova também para o proprietário e a gente está cobrando, né, o reparo do locatário, do inquilino. Entendi. Outra questão importante também, que às vezes a maioria das pessoas desconhece, é a respeito do seguro-incêndio. É outra proteção também importante e que é obrigatório, não é isso? Isso. O seguro-incêndio ele é pago na assinatura do contrato, né? Liberamos as chaves do imóvel mediante o pagamento do seguro-incêndio, que é uma garantia tanto para o locatário como para o proprietário, né? O seguro-incêndio ele cobre os danos do imóvel e cobre, se caso de sinistro,
cobre também o pagamento do aluguel, né? Que hoje já realmente é um seguro residencial, né? E dentro do seguro residencial, seguro incêndio, também tem os serviços 24 horas que a seguradora dá. Parte elétrica, parte hidráulica, uma manutenção na calha, né? Telhado. Então as seguradoras dão esse suporte, né? O seguro dá esse suporte para o locatário também. Chaveiro 24 horas, uma máquina de lavar roupa, máquina de lavar louça, tem todos esses serviços essenciais que geralmente precisamos, né? Então eu tive até um caso que um inquilino teve a caixa d'água rompida, né? E o reparo do cano da caixa d'água foi todo pela seguradora. Então, cobria exatamente. Então, são esses exemplos, né? Essas garantias que o locatário tem para estar fazendo um serviço de urgência que precisa no imóvel dele. Sim. E eu acho importante porque isso é igual o seguro de carro, né? Às vezes a gente deixa de fazer, acha que nunca vai acontecer, e na hora que a gente cancela o seguro é que acontece alguma coisa, né? E o seguro incêndio, muitas pessoas chegam pra gente, mas pra quê, né? Eu vou pagar mais uma coisa a mais. Mas a gente acha que não acontece, mas pode acontecer, né? Na hora que acontece, os danos causados por uma pane elétrica, um furto, um incêndio é muito maior do que o valor que ele vai pagar pelo seguro, né? Muita gente acha que é alto, mas é um valor razoável. Geralmente ele é feito proporcional em cima do valor venal do imóvel, né? Geralmente nós colocamos 180 vezes o valor do aluguel para se sair o valor que o seguro cobrirá, né? Então o seguro incêndio ele é pago anualmente, né? A cada ano é renovado, né? O locatário paga o seguro para se garantir, né? Com parte elétrica, hidráulica que tiver de acontecer aí no imóvel. Ou até, infelizmente, um incêndio, né? Então, realmente, é coberto aí o seguro incêndio. E isso ali no caso da pessoa querer fazer algum ajuste no imóvel. Como é que fica isso? Eu posso fazer o que eu quiser? Eu tenho que avisar o proprietário? Eu faço meu dinheiro e depois ele me paga? No contrato tem cláusulas que o inquilino ele só pode fazer alguma obra, né? Vamos dizer assim, algum reparo, alguma alteração, somente com a autorização por escrito do proprietário, né? O inquilino que chegar no imóvel todo arrumado, né, pintado, e quiser trocar uma cor da parede, tem que comunicar ao proprietário. Caso seja feito, né, foi feito, na entrega do imóvel, ele tem que voltar à cor original que estava entregue, né? Muitas das vezes a gente, né, faz furos no banheiro para colocar um espelho, né? Então tem que deixar da forma que foi entregue. Caso precise colocar um espelho, não tenha, sempre orientamos para furar no rejunte, que dá para passar massa e volta ao estado, né, que foi entregue. Então essa questão de alguns ajustes, né, é necessário também fazer alguns orçamentos, né? Exato. O inquilino, né, com a conclusão do reparo que for feito, o inquilino ele só pode fazer alguma modificação mediante autorização do proprietário. Caso não seja feito a solicitação, né, mediante a imobiliária para fazer essa solicitação para o proprietário se pode ou não, o proprietário ele não é obrigado a arcar com o que o inquilino pagou, né? Se ele não autorizou, não tem
como ele pagar por uma coisa que ele não autorizou e o valor fica por conta mesmo do locatário. Mas quando tem a parte também de reparos urgentes, né? Aqueles que é prejudicial, né, à estabilidade, prejudício. Exato. Ele também é comunicado, tem que comunicar a imobiliária para comunicar o proprietário e assim nós solicitarmos o prestador de serviço para estar fazendo o orçamento, pedimos 3 orçamentos do que for preciso, né, do serviço que for feito, passamos para o proprietário autoriza assim, qual for de melhor agrado dele, né, o valor em si, tudo também tem essa conversa, esse ajuste. Exato, esse ajuste antes de fazer qualquer reparo. Sim. Né? Isso era a gente falando no início a respeito do proprietário querer vender, né? Então, no caso, estaria partindo dele. Mas e quando o locatário, às vezes, precisa, né, vai ter que sair daquele imóvel, acontece alguma coisa antes do prazo? Por que na reserva o prazo é de 30 meses, não é isso? Isso. O nosso contrato de locação ele é 30 meses, né? Pela lei do inquilinato, o locatário ele pode devolver o imóvel pagando a multa rescisória, né? Então, o locatário ele está assim, tem essa possibilidade de estar cancelando o contrato a qualquer momento mediante a multa rescisória. E essa multa é muito cara. Né? Geralmente a multa ela é 3 vezes o valor do aluguel, né, pago. Depende do tempo de uso. Se o contrato é 30 meses, usou 12, né, o restante ele é pago a multa proporcional ao restante do contrato não utilizado. Sim. Né? Então tem essa. Muitas das vezes a gente fala 3, 4 vezes o valor do aluguel. Aí o cliente já assusta, né? Mas ele é proporcional ao restante do contrato não utilizado, né? Então tem essa opção para o locatário. E claro que, né, o contrato em si de locação ele tem que ser em comum acordo, né? Tem que ser conversado muito com o locador, com o locatário e sempre tentarmos chegar num consenso, né? Entre ambas as partes, para as duas partes. Claro que a gente não consegue agradar todo mundo, né? Mas das maioria das vezes, né, na administração da locação, a gente tem conseguido aí uma boa conversa entre locador como locatário também. Entendi. E no caso contrário, vamos dizer que a pessoa vai precisar ficar mais tempo. Então, ela pode renovar por mais 30 meses? Pode. O contrato, ele é por 30 meses, chega os 30 meses acordado, o cliente quer continuar, nós fazemos a renovação do contrato. Nós fazemos um aditivo renovando, ou que seja por mais 12, mais 30 meses, né? Se for de consenso ambas as partes. Perguntar dos proprietários, porque às vezes a pessoa não quer mais alugar, né? Eu falei que o proprietário ele não tem direito de pedir o imóvel dentro do prazo determinado de locação, né? Então, após os 30 meses, já não tem mais prazo de locação. Sim. Nesse intervalo, aí sim o proprietário pode pedir o imóvel, caso não seja do interesse dele continuar com a locação. Entendeu? Então, tem essa opção aí para o proprietário estar reavendo o imóvel dele depois dos 30 meses. Sueli, a respeito então do contrato de locação, como que ele é feito? Quais são os adendos ali para esse contrato? Então, o contrato de locação, como a gente falou, né, ele geralmente é de 30 meses,
Pode ser 30 meses, 36. Tem, né, o valor do aluguel aí para pagamento. Ele, no contrato de locação, o proprietário ele passa a posse do imóvel ao inquilino. Então o inquilino ele recebe o imóvel como fosse dele Durante por causa daquele período, porque ele assumiu o imóvel. Mas não quer dizer que ele pode fazer tudo no imóvel, né? Ele tem que zelar e cuidar do imóvel como se fosse dele, né? O proprietário, quando ele passa a locação para o inquilino, ele assume o aluguel, né, para pagamento. Ele tem os encargos que são incluídos na locação também, que geralmente é o IPTU, né, que é o condomínio, se for apartamento, se for casa em condomínio, né, tem esse pagamento, água, luz e com o seguro fiança, o seguro incêndio que nós falamos também. Então ele assume essa responsabilidade pelo tempo do contrato de locação. Sueli, e o proprietário pode optar por exemplo, embutir no valor do aluguel, o IPTU e o condomínio e ele mesmo pagar? Pode. Geralmente eu tenho, né, administrações aqui que o locatário ele coloca o valor do aluguel, o valor do condomínio, o valor do IPTU, paga junto com o aluguel e nós repassamos, né, esse valor para o proprietário. A comissão, né, da imobiliária é somente pelo valor do aluguel. Condomínio, IPTU não entra nessa porcentagem, não, tá? E com respeito ao pagamento, como é que a imobiliária que faz? O inquilino paga de que forma? Ele traz o dinheiro da imobiliária, transferência, como que fica? Então, nós não recebemos, né, dinheiro na imobiliária, na sede. Nós sempre mandamos para o inquilino, ou por via e-mail, pelo WhatsApp, né? O WhatsApp está sendo tão usado ultimamente, facilita muito. Então, nós temos a opção de estar enviando um boleto para pagamento dos aluguéis. Mas aí eu já vi o que acontecer, né? Aí você fala, Sueli, eu perdi o prazo, esqueci, venceu. E aí, o boleto tem data de vencimento, como é que faz? Exato, o boleto tem, né, o aluguel, ele tem a data determinada para o pagamento do aluguel. Caso não venha pagar, né, tem a multa de 10% sobre o valor do aluguel pelo atraso e 1% ao dia também corridos por causa dessa multijuros, né? Prorata para pagamento do aluguel. Entendi. Então aí você refaz, né, o boleto com esse ajuste da multa e manda pro Não, o próprio boleto, né? O próprio boleto ele pode pagar, que ele mesmo calcula valor de multa, multa por atraso do aluguel. Entendi. E com relação ao proprietário, como é que você faz esse repasse? Então, o repasse também é somente os 10%, né, da multa, dos juros, do aluguel. Nós só tiramos os 10% e a multa, os juros é do proprietário, não é da imobiliária. Geralmente, eles perguntam sobre, como que é a multa? A multa fica para a imobiliária? Não. É de direito do proprietário a multa pelo atraso do aluguel. Porque muitas das vezes, né, o proprietário ele tem já um destino traçado pelo valor do aluguel. Sim. Muitas das vezes, o próprio proprietário paga o seu aluguel em outra localização com o dinheiro que ele recebe. Então, né, muitas das vezes acontece isso. Então, se o inquilino dele atrasa, ele também, infelizmente, né, tem que pagar lá. Então, a multa é de direito do proprietário. E aí ele vai receber de acordo com a data que o inquilino... Por exemplo, eu estabeleci que vai ser pago todo dia 10. Então, o proprietário vai receber de acordo com essa data que foi acordada com o inquilino. Ou tem um dia certo? Como
quando você faz? Então, os boletos geralmente vencem todo dia 10 de cada mês. E nós pedimos o proprietário até 5 dias para a gente estar fazendo esse repasse. Muitas das vezes por causa de feriado, que pode atrapalhar, final de semana, mas né, o dinheiro foi compensado, nós estamos fazendo essa transferência para o proprietário. O Sueli, no caso do envio da documentação, né? A gente está vivendo momentos de pandemia, às vezes a pessoa quer evitar um pouco o contato, ou então ela está vindo de outra cidade, mudando para Lagoa Santa, por exemplo. Então, como que pode ser feito esse envio da documentação? Então, nós temos um processo, né, igual eu falei antes, do envio do boleto, nós temos, né, a comunicação via e-mail e via WhatsApp. Né, nós encaminhamos para o cliente, né, o locatário interessado na locação, a ficha, tudo, solicitação da documentação, e ele pode estar nos enviando, né, digitalizado, toda a documentação por e-mail, né, não precisa dessa locomoção, às vezes até nem tem como, né, vir trazer documentação. A gente monta o contrato, edita o contrato e envia para ele também por e-mail ou pelo WhatsApp. Ele lê, se tiver alguma alteração nós fazemos, né? Algum erro de digitação nós corrigimos, e ele pode estar recebendo também o contrato pelo e-mail, né? Nós estamos aderindo, né, à assinatura digital. Então facilita bastante. Nós estamos iniciando, né, com a assinatura digital, que o cliente recebe, já assina, fiador, se tiver, já assina, esposa, né, cônjuge, eles assinam todos e nos retorna que um próprio programa da assinatura digital nós podemos estar fazendo tudo online. Entendi. E tem o prático, né, a assinatura, reconhecimento de firma via cartório também, né, que o cliente estando, né, aqui mesmo em Lagoa Santa, no fácil acesso, onde ele tiver firma reconhecida, ele né? pode estar da mesma forma. Ele recebe o contrato por e-mail ou pelo WhatsApp, ou pode vir buscar, né, as vias impressas aqui na imobiliária e assina, faz a rúbrica nas páginas e leva ao cartório para reconhecer firma. Tem essas opções e a mais indicada seria mesmo via assinatura digital. Há pouco tempo, né, nós fizemos uma locação para um cliente que está vindo da Bahia. Foi difícil, muito difícil. Tudo, né? Então, assim, o contato foi todo por telefone. A mãe dele mora, né, em Lagoa Santa, e ele estava voltando para Lagoa Santa. Então, a mãe foi visitar o imóvel, né, teve todo esse conhecimento pela mãe, né? Então, fechando a locação, todo o processo foi feito à distância. Mandei um contrato para ele verificou, leu, estava tudo ok. Os fiadores dele aqui de Lagoa Santa, eles assinaram primeiro, já reconheceram firma e já adiantou o processo. E quando o cliente chegou, um dia antes dele assumir o imóvel, ele assinou, reconheceu firma, rubricou e no dia seguinte a gente deu a posse do imóvel para ele. Você falando isso me lembrou, a gente já teve um caso aqui também que foi assinado um contrato lá em Fortaleza, ele enviou por SEDEX, acabou que ele chegou antes do SEDEX, mas o contrato já foi feito e só o restante teve que assinar, né? Então essas questões também é importante porque a outra parte, né, o inquilino também pode agilizar o processo, né? Você falou de reconhecimento de firma, então tudo que ele puder fazer vai agilizar no processo dele de mudança para nova casa, né? Exatamente. Então, tem muito essa parte de via internet, né? Que a internet nos salva de muitas, né?
de muitas coisas. Tem a parte da apresentação do imóvel, que aí já é com a Kellen, que vocês vão conhecer aí em breve, como que tem feito essa apresentação também, inclusive na pandemia, né? Então, só um trechinho aí do que tem feito, né? Que é a videochamada. Foi feito para esse caso também do nosso cliente da Bahia, que veio e fez a locação. A mãe estava aqui, né? Teve essa vantagem, mas pode ser que outros não tenham conhecido, cidade, né? Então, eu já tive uma experiência dessa, de um cliente conhecer o imóvel por videochamada e só chegar no imóvel para assumir o imóvel mesmo. E todo o processo foi feito por e-mail, pelo WhatsApp. Eles chegaram junto com o contrato, eles já trouxeram o contrato assinado, reconhecido firma, foi pela opção do título de capitalização, ele lá já recebeu a proposta, o boleto, pagou, então chegou mesmo para assumir o imóvel sem, né, a própria visita física. Sim. Porque ele realmente também morava muito longe, não teve como fazer presencial a visita do imóvel. Agora, algo que a gente está tendo muito aqui, principalmente no Lagoa Santa, é a disputa aí pelos imóveis, né? E aí muita gente diz, não, reserva para mim, reserva esse imóvel para mim, eu não estou conseguindo achar. É possível fazer essa reserva? Então, após a visita do cliente com o corretor, né, que mostrou o imóvel de locação, nós pedimos a ficha para análise. Mediante essa ficha, o cliente que nos entregar tem a prioridade de ser o primeiro analisado, de ser aprovado ou não, né? Mas infelizmente, quando a gente não recebe nenhuma documentação, fica inviável a gente ficar segurando aquele imóvel para quando o cliente resolver alugar, então fica um pouco mais difícil, não tem como estar reservando imóvel, né? Até porque pela disputa mesmo, tem tantas imobiliárias, poucos imóveis, né? Exato. Pode ser que 2, 3 imobiliárias estejam trabalhando o próprio imóvel, né? Esse próprio imóvel específico. Aí, enquanto a gente está com o cliente aguardando, outra imobiliária pode vir fechar. Então, e é importante deixar todos os documentos, né, Sueli? Porque às vezes manda o RG, CPF, que é mais fácil, aí comprovante de renda, né, o contra-cheque vai deixando. Enquanto não tiver todos os documentos, não tem como. Fica inviável, né, fazer a análise faltando alguma documentação. Fica picado. Então a gente sugere, né, que seja entregue toda a documentação junto, a ficha cadastral, identidade, CPF, comprovante de endereço, certidão de casamento para quem for casado, né? Então tem todo esse recolhimento para garantir, né? Que se o cliente gostou do imóvel, ele tem que, né? Hoje a gente está numa correria constante em poder apresentar o imóvel para o cliente gostar e conseguir fechar. Porque outras imobiliárias no mesmo tempo pode estar fechando ela em outra ocasião e acaba, infelizmente, esse cliente que nós mostramos perdeu o imóvel pelo falta da documentação. Porque a partir do momento que nós recebemos a documentação, a gente já liga para o proprietário. Nós estamos com uma ficha em análise, né? Então ele já sabe que na reserva imóveis está passando a ficha dele. Nós temos esse contato, uma proposta, porque a gente já tem esse contato com o proprietário para ele não deixar outra imobiliária mostrar o mesmo imóvel e a gente com a ficha passando ter esse descuido. Né? Exato. Então a gente tenta sempre ter esse contato com o proprietário, comunicando o proprietário, né, das propostas, do interesse
E nós também, né, avisamos o proprietário que tem a ficha, porque quando o cliente deixa a ficha, é porque ele quer o imóvel. Então já é uma garantia, né, desse cliente ficar com o imóvel quando a gente entra em contato com o proprietário. Agora, muitas vezes, olha, acontece o contrário também, né? A gente tá com a ficha toda aprovada direitinho e aí a pessoa desiste. Às vezes um outro imóvel ela estava esperando a ficha dela aprovada. Isso tem algum custo para a pessoa? Ela pode desistir? Que, a partir do momento que ela estaria quebrando, né, o contrato, lá contra ali o acordo. Não tem um pagamento, né? Infelizmente, ou felizmente, né? Nós, tanto eu me coloco na parte de gestora da locação, mas também coloco-me como consumidora, porque o consumidor ele tem um prazo de 7 dias para desistir de uma locação, de uma compra. Então tem essa garantia, né? E a gente já teve, infelizmente, muitos casos do contrato todo assinado, reconhecido firma, o cliente desistir, mas é por falta mesmo de... falta não, né? Algum imprevisto que o inquilino teve que desistir. Eu tive um caso, né? Que numa das administrações que eu fiz de locação, teve todo o processo assinado, reconhecido firma, pagamento do título de capitalização. Tudo feito. Porque o cliente ia ser transferido de uma cidade para Lagoa Santa. A empresa ia transferir ele. Todo o pagamento, tudo certinho. No dia de tomar posse do imóvel, ele liga falando que a empresa resolveu transferir ele para outro lugar em vez de Lagoa Santa. Então, já com título pago, contrato assinado, reconhecido, firma, é um imprevisto. Exato, aí nós solicitamos, né, o resgate do título pago, igual eu falei, por ser os 7 dias, né, da lei do consumidor, sim, que abrange, né, então ele teve o direito, sim, de reaver o valor e cancelamos o contrato. É claro que o acordo, né, entre proprietário, imobiliária e locatário tem que estar muito certo, porque nesse caso, como o locatário viu que já estava tudo certo, ele conversando com a gente conversando com o proprietário, teve um pagamento de um valor. Sim. É correto, é certo? Não sabemos. Mas por esse transtorno todo que foi, sim, o proprietário cobrou pelo menos um valor do aluguel, o locatário pagou, porque ele entendeu também que ficou um processo assim bastante demorado, né? Sim, tem toda a transferência. Né? Exato, então teve esse acordo entre ambas as partes de estar pagando pelo menos um aluguel como não multa, né? Mas um reparo, sim, do que houve. O processo todo, todo, exato. E nesses todos os assuntos que a gente conversou aqui, pessoal, a reserva, né? Principalmente a Sueli que está à frente da locação, todos esses processos, eles são conversados, né? A gente viu aí na locação ocorrem diversas situações diferentes. Então, às vezes a pessoa precisa mudar antes, precisa fazer algum ajuste, eu quero pagar um ano de uma vez, né? Então, tudo a gente está aqui para conversar, né? Para resolver e as coisas vão se ajustando, né? Exato. Nós tentamos, né, seguir da melhor forma possível, dentro da lei, né, do inquilinato que rege, tem tanto a obrigatoriedade do proprietário, do locatário, tem como a empresa em si também se portar, né? Um diferencial que a reserva tem é esse cuidado de nos capacitar, né? Que não seja qualquer um que vá te atender, né?
que sabe orientar, que tem essa compreensão do que pode ser para ambas as partes e o que não pode ser para ambas as partes também, né? Então a gente tem muito esse cuidado. E até porque, por conta do contrato de prestação de serviço, o contrato com o inquilino, a imobiliária tem uma responsabilidade, né? Tanto com um quanto com o outro. Então essa questão de estar bem informado, né? Saber das leis, resguarda todo mundo, né? E mantém responsabilidade ali da empresa, né? Exatamente. Sueli, então a respeito, né, do contrato de prestação de serviço, ele vem discriminando a parte da imobiliária, né? Qual que é a porcentagem que a imobiliária cobra, né, a respeito dessa administração, principalmente do primeiro aluguel, que muitas vezes alguns não conhecem, né, e depois do restante ali, da locação? Então, no contrato, né, de prestação de serviço, nós geralmente cobramos o primeiro aluguel 50%, né, em fim de encargos mesmo, né, a divulgação do imóvel, o trabalho que teve, a apresentação, tudo tem... Vistoria, a vistoria, né? Tudo isso tem essa... custo. Né? Exato. Então, a primeira pagamento do aluguel é 50% para a imobiliária. Qualquer valor de aluguel? Qualquer valor do aluguel, né? E restante, mensalmente, é os 10% da administração da locação. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado, que tenham esclarecido a dúvida de vocês aí, tanto o locador quanto o locatário, né? E aí eu espero que vocês comentem aqui embaixo, né, algumas dúvidas que vocês têm, ou a respeito mesmo do aluguel, ou do mercado imobiliário, sobre os imóveis, documentação. E a gente vai trazer mais dúvidas, mais questões para o canal aí de Frente com o Babi. Um abraço para vocês e até a próxima. Tchau, obrigada.